e eu estava assistindo televisão e presenciei o incêndio que aconteceu na igreja de Notre Dame, lá em Paris. Quero aproveitar esse momento para expressar a minha solidariedade ao povo francês, à humanidade que perde um prédio feito há muito tempo, 850 anos. Mas esse episódio me fez lembrar de Luís XIV, que tinha uma frase célebre em 1700, por volta de 1700, quando ele dizia: Je suis la loi, je suis l'État, l'État c'est moi. Eu sou a lei, eu sou o Estado sou eu. Assim pensam os imperadores absolutistas. Nós tivemos os nossos ditadores, Getúlio, por exemplo, que dizia: a lei, ora a lei. Isso lá por volta de 1940 e alguma coisa. Nós tivemos Ernesto Geisel, que, quando contrariado, achava que estavam falando contra o Brasil, pois ele se confundia com o Estado brasileiro. Contrariá-lo significaria contrariar os interesses da nação. A nossa Câmara dos Deputados vai nessa linha. A nossa Câmara dos Deputados quer apresentar a esse Senado alguma coisa pronta, rápida, e quer que o Senado não desempenhe o seu papel. Nós propusemos duas emendas, a 9 e a 10, que não mereceu do relator Rogério, o senador Rogério, sequer um comentário sobre o conteúdo. As emendas que eu propus, primeiro, elas visam, a 9, aumentar a autonomia partidária e conferir uma maior democracia interna ao prever uma maior participação dos filiados. Por que eu fiz essa emenda? Porque, senhora presidente, nós temos não só esse número absurdo de partidos, como, na verdade, os nossos partidos têm donos, proprietários. E isso precisa acabar. Há um empreendedorismo nesse país de montar uma maquininha de ganhar dinheiro chamado partido para ter acesso a fundo eleitoral, para ter acesso a dinheiro público, para ter acesso a horário gratuito de televisão e não para pensar no país. E tudo o que nós pudermos fazer para dificultar a existência desse empreendedorismo é obrigação do Senado fazer. Não se pode simplesmente, porque a Câmara demorou para fazer alguma coisa, pedir que nós, senadores, renunciamos aos nossos mandatos, renunciamos à nossa consciência em prol da rapidez, aliás, que não existe. Como muito bem disse o senador Lazier, temos tempo, 70 e poucos dias, 73 dias. Ora, a Câmara, quando quer, aprova em 5, em 2, em 1. E rompe interstício e faz duas votações em meia hora, como já fez no caso do orçamento impositivo. O que não pode é chegar aqui e se pedir regime de urgência e, de novo, esse projeto, se não é o nosso protesto lá no plenário, meu e de muitos outros senadores, teria sido votado no mesmo dia, sequer sem passar por essa Comissão de Legislação de Constituição e Justiça. Além desse aspecto da minha emenda, de conferir maior democracia, onde eu coloco aditivos, já que o relator não comentou, me permito comentar, no artigo 1º, o parágrafo 5º, eu coloco que é assegurada aos filiados igualdade de condições para concorrer a cargos de direção nos órgãos de nível nacional, estadual, distrital e municipal. O parágrafo 6º, o Estatuto do Partido deverá definir as regras das eleições internas para os cargos de direção nos órgãos de nível nacional, estadual, distrital e municipal, observando os princípios democráticos do voto direto, secreto, universal e periódico e da alternância. E o parágrafo 7º, fica vedado a partidos dirigidos por comissão provisória registrar candidatos para pleitos eleitorais na respectiva circunscrição, bem como participar de coligações proporcionais ou majoritárias, devendo seu tempo de rádio e televisão ser distribuído igualitariamente entre os demais. Não estou fixando um prazo nem de 8 anos, nem de 4, nem de 6 meses para que as comissões provisórias se tornem definitivas, mas apenas colocando um limite. Se quer indicar candidato, se quer participar, deixe de ser provisório e passe a ser definitivo. Desde que não queira fazer isso, tudo bem, só que não concorre, não participa.
Então, senhora presidente, eu quero renovar aqui o protesto que fiz em plenário. Não é possível que as coisas passem por esse Senado pedindo que os senadores abram mão da sua capacidade de análise, da sua capacidade de revisão, da sua capacidade de aperfeiçoar o que vem da Câmara. Não podemos mais pensar como pensam os ditadores. Se a lei não é boa para mim, ora, mude-se a lei. Estamos agindo mais ou menos como aquele pai que, no intuito de educar um filho, diz a ele assim: olha, se você quebrar a vidraça, vai pagar uma multa com a sua mesada. E vai pagar a vidraça. Daí o filho quebra a vidraça e o filho diz: papai, vou mudar a lei. Daqui para frente, quem quebrar a vidraça não paga a vidraça e ganha um prêmio. Porque é isso que estão fazendo aqui, é esse o exemplo que estão dando à nossa juventude. Isso é um absurdo, é fora de ética, é a continuidade dos partidos serem propriedade de pessoas e não serem realmente agremiações que pensem o país, que apresentem uma proposta, que tenham ideais, que as pessoas participam porque querem o bem do país. É por isso, e só por isso, senadores Freire, amigo, que o número de partidos é tão grande, porque eles são pequenas empresas e não são partidos de verdade. Poucos são os partidos. Era isso, senhora presidente, eu quero dizer que, é claro, eu voto contra essa proposição e nós precisamos necessariamente ter mais tempo. Existe o tempo e não há por que fazer uma legislação tão ruim como essa que estão sendo proposta.